Queria agradecer a presença de todos vocês nesse que é o maior evento online do Mentalidade Não Fumante, o Desafio Março Sem Máscara, que a gente já vai entrar em todos os detalhes. É uma satisfação muito grande ver vocês aqui depois do carnaval, quando o ano começa para muita gente e quando o ano já está, parece com aquela cara de que tem que fazer as coisas acontecer, tem que fazer o mundo girar e aquelas minhas resoluções de 2026 andarem para frente. E espero que essa live que foi preparada para ser a mais prática possível te ajude neste processo. Se você está me conhecendo agora, ou me acompanha pelo Insta, enfim, ou foi indicação de alguém para você estar aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Josiane Marchiori, sou médica aqui de Curitiba, sou pneumologista, trabalho no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná e venho trabalhando com tabagismo há mais de 15 anos. Claro que a minha especialidade ela tem toda a relação, né, com tabagismo, mas eu acabei fazendo meu doutorado em cima da doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, que popularmente a gente chama de enfisema, né? E, claro, acabei me aproximando muito de todo esse universo e hoje eu estou à frente desse projeto que já começou há 4 anos atrás, que foi o programa Mentalidade Não Fumante, e essa é a terceira edição do Desafio Março Sem Maço. E eu quero aproveitar o maior tempo possível que eu tenho com você para realmente pôr você nesse mindset certo para parar de fumar. E vocês vão ver que, às vezes, talvez algum insight aqui que eu diga já seja suficiente para você fazer uma grande mudança, para você tomar essa decisão, para você começar a agir. E tem outras pessoas que vão precisar de um acompanhamento mais próximo, pegar na mão, mostrar o passo a passo. E eu tô aqui para oferecer esses espectros do que você pode usar para te ajudar a parar de fumar. Sendo seguindo sozinho, sendo seguindo comigo, você vai ter essa possibilidade de avaliar essas opções. Eu larguei o meu consultório, praticamente eu tenho um volume de consultório muito, muito pequeno, porque eu acabei vendo que os resultados que eu tinha dentro do meu consultório, no 1 a 1, eram muito diferentes dos resultados que eu tenho dentro da mentoria Mentalidade Não Fumante e especialmente nos desafios. O Desafio Março Sem Maço é o maior do ano, é o nosso evento principal, mas a gente tem outros desafios ao longo do ano. E eu quero explicar para você o porquê que esse modelo em formato de desafio, porque podia ser de outra forma, né? Podia, enfim, ser várias abordagens. Por que eu escolhi, eu defendo essa forma de tratar tabagismo. Eu espero que eu consiga mostrar e que todo esse passo a passo faça sentido na sua cabeça. E quais são as evidências científicas que suportam o fato de eu vir aqui expor para vocês essa forma de tratar tabagismo, porque o que eu vou fazer com vocês é um acompanhamento, se você quiser fazer isso comigo, um acompanhamento médico em formato de desafio, com acompanhamento durante todo esse tempo. E por que eu falo com toda segurança e evidência científica respaldando de que essa abordagem aumenta em 5 vezes a sua chance de conseguir largar de forma definitiva, não apenas largar hoje para ter uma recaída amanhã. E você vai entender exatamente o porquê, as referências, e vou mandar isso no grupo também para quem quiser analisar o material com mais detalhes. Mas, antes de eu falar do desafio, eu preciso ter certeza que você está realmente decidido a parar de fumar. E pode ser uma pergunta que soa estranho, porque afinal de contas você está aqui 8 da noite, num pós-carnaval, numa quinta-feira, ouvindo uma aula a respeito de parar de fumar. Uma explicação a respeito de uma forma de abordar. Então, eu quero parar, eu estou decidida a isso, não tenho dúvida disso. Mas eu quero dizer para você que ao longo de 15 anos que eu trato, literalmente, atendo todos os dias praticamente, fumantes, existe uma diferença muito clara e é brutal entre você querer parar de fumar e você realmente decidir parar de fumar. E não é só uma coisa semântica ou filosófica, é uma coisa que impacta o teu resultado na prática. E eu acredito que esse passo é o fundamental, que se você não estiver decidido a parar, tudo que eu te fale para construir um plano, uma estratégia para parar,
não vai resolver em nada. Então, eu não poderia começar de outra forma. E o que eu quero dizer com isso? E basicamente a diferença ela é gritante e é simples. Querer, a gente quer um monte de coisa, né? Decidir tem a ver com comprometimento. E você, com certeza, cada um de vocês aqui já teve um momento, sendo mais jovens, mais velhos, independente da vida que vocês tenham, teve um momento de decisão em que não fica dúvida que aquilo precisa mudar. Pode ter sido um divórcio, pode ter sido para largar uma faculdade que você não queria mais, pode ter sido para começar um tratamento, pode ter sido para largar um emprego, enfim, tem N situações da vida e que, felizmente ou infelizmente, a gente não está livre de passar, em que a gente teve aquele momento que não importa o que acontecer, isso tem que mudar. Isso é estar comprometido, que é muito diferente de querer. Quantas vezes a gente escuta, né? Queria tanto ter uma barriga de tanquinho, mas tá em casa assistindo série, comendo pipoca, não vai ter como conseguir aquilo. E a gente sabe quando a gente se compromete ou não. Então, relembra esta sensação de quando você decidiu, por A mais B, que aquilo tinha que mudar. O pé na bunda do marido, do namorado, do emprego, enfim, o que for. Que você falou, cara, não tem como ficar assim. Vai ter que mudar e eu vou fazer o que for preciso para que isso mude. Essa sensação que você vai relembrar da tua vida, eu gosto de usar esse exemplo, às vezes eu falo isso para os meus pacientes e quem tiver aqui meia idade, um pouco a mais, um pouco a menos, vai lembrar porque é um clássico, né? Eu, quando eu era criança, ali, adolescente, eu gostava muito da Pequena Sereia, das princesas, eu gostava muito desse desenho. E tem um momento no filme que ela simplesmente decide que ela quer virar humana, né? Pelo motivo dela de enfim, conquistar o príncipe e tal, mas é um marco e é um ponto que não tem mais retorno. Ela vai, ela vende a voz dela, ela entrega a voz para ganhar pernas, virar humana, e ela vai literalmente para outro mundo. O que eu quero dizer com isso? É um ponto de não retorno, né? Tem autores que gostam de chamar isso, point of no return. É uma situação que parou de ter este caminho ou esse, talvez hoje, talvez... Não tem mais volta. Isso é comprometimento. E eu estou olhando aqui porque eu vou dando uma olhada no chat. Comprometimento, gente, é uma palavra bonita, de responsabilidade, e a essência dela, aí agora falando um pouquinho de semântica, quando você fala assim, olha, esse teu móvel aqui está comprometido, ou esse negócio que você está fazendo está comprometido. Você está falando que tem risco naquilo. E essa palavra, ela denota risco. Se você está procurando um jeito fácil, um jeito milagroso, garantia, você não está assumindo risco e isso não é assumir compromisso. Se não te causa desconforto, insegurança, sensação de frio na barriga, desconforto, talvez seja a melhor palavra, sensação de dar a cara a tapa, de se expor, de pagar o preço, de pagar o que for, você não está comprometido. Por isso que a gente tem namoro, tem noivado, tem casamento. Que o grau de comprometimento vai aumentando, vai ficando difícil. Você empenhou sua palavra, você investiu seu tempo, você investiu dinheiro, você assumiu o compromisso público. Então, comprometimento ele tem várias camadas. Geralmente é tempo, dinheiro e palavra, honra, que a gente empenha. Quando você está nesse ponto em que parar de fumar é uma prioridade e você vai fazer o que for possível, o que for necessário para conseguir esse objetivo, não é mais querer, é uma decisão.
e você está comprometido com ela. Isso muda o teu jogo. E isso valeria uma live inteira, só da gente falar de comprometimento. Tem cientista, eu sou apaixonada pela minha profissão, pela pneumologia, mas outra coisa que eu gosto muito de estudar e que eu estou fazendo uma pós-graduação nisso é neurociência e ciência comportamental, porque tem tudo a ver com o meu trabalho, com o tabagismo. E eu acho incrível que tem cientista no mundo que dedicou a carreira inteira, a vida inteira, a estudar um único tema, como, por exemplo, comprometimento. Como, por exemplo, por que a gente toma as decisões que a gente toma? Ou deixa de tomar aquelas decisões que a gente sabe que tem que tomar. E esses cientistas, um deles é o Eduardo Dutti, não sei como que pronuncia exatamente, que é vivo, é jovem, enfim, ainda está com a carreira ativa. Ele descobriu que a decisão, para você se comprometer com uma decisão, você precisa respeitar 3 elementos básicos da psicologia do ser humano. 3 coisas básicas, porque se eu estou te dizendo que se comprometer é dar a cara a tapa, se pôr em risco, o teu cérebro vai querer te defender e ele vai pedir, tudo bem, a gente vai mudar, mas eu preciso que você me garanta 3 coisas. E essas 3 coisas que ele te pede em garantia é, primeiro, respeitar a tua autonomia, te dá a sensação de competência, você vai me fazer entrar nesse negócio que eu não conheço. Eu preciso me sentir capaz de executar isso. E terceiro, conexão. Por que eu estou fazendo isso? Tem quem me respalde, tem quem me ajude. Eu estou fazendo isso porque eu quero estar perto de outras pessoas que eu gosto, quero estar viva porque tem outras pessoas que se preocupam comigo, essa conexão humana, porque senão, gente, se eu fosse alguém dentro de uma caverna, no meio do nada, dane-se se eu estou fumando ou não, se eu vou morrer ou não. A conexão é uma coisa intuitiva do ser humano. Então, é se sentir pertencer, ser aceita, ser querida, sentir que você tem valor. Se você for respeitado nessas 3 facetas psicológicas, você tem um terreno fértil para se comprometer com uma mudança. Decidir fazer alguma coisa diferente, mudar a sua vida de alguma forma. E fica meio claro, né? Eu tenho muitas pessoas, infelizmente, que vêm no meu consultório, né, seja no SUS, onde eu trabalho, que é a minha maior carga horária, seja no meu consultório, que atualmente a carga horária é muito menor, porque mais eu estou dentro da mentoria. Muitas vêm porque o médico mandou, porque a pessoa teve um infarto, porque a pessoa tem um câncer, porque a pessoa teve, enfim, uma úlcera, osteoporose, todas as doenças relacionadas ao tabagismo. Mas ela em si, a autonomia dela está sendo violada, porque ela não quis estar lá, ela foi arrastada por família, por filhos e tudo mais. É um problema frequente, mas entre essas 3 coisas, não é o mais prevalente. O que dificulta alguém a decidir parar de fumar, decidir nessa magnitude que eu estou falando para vocês, essa magnitude da pequena sereia, de entregar a voz para ganhar perna e virar humana, de não ter volta. Para você se comprometer nesse tamanho, o que geralmente falta para as pessoas não é autonomia. Elas estão lá porque elas querem, vocês estão aqui porque vocês querem. Dificilmente alguém está aí do outro lado amarrado para assistir essa aula. Talvez você se sinta sozinho nessa jornada, que ninguém ao teu redor está dando apoio, não se sente conectado, mas muito provavelmente uma das coisas que te impulsiona a parar de fumar é justamente por se sentir solitário, a única pessoa que fuma. Então, geralmente, essas 2 coisas no tabagismo não são os maiores problemas. Autonomia e conexão. Geralmente tem filhos, netos, cônjuges muito interessados, muito receptivos, prontos para ajudar aquela pessoa que quer parar de fumar. Aquele familiar que precisa parar de fumar. O grande problema, a grande dificuldade para você se engajar e falar, eu vou fazer o que for preciso, é não se sentir competente, não se sentir capaz. E é por isso que eu tô aqui hoje.
Porque se você não tiver clareza, e para a gente se sentir capaz, competente, em tabagismo a gente chama isso de autoeficácia, que é ter autoconfiança, confiar que eu sou capaz de fazer essa mudança, de largar o cigarro e viver sem o cigarro, e pôr em prática. Não só sentir, mas agir. Isso é um marcador de quem vai conseguir parar sem recaída e quem não vai. A gente tem teste para identificar a autoeficácia mais baixa, mais alta. Então, o que me faz pensar e concluir? Eu preciso saber como eu ganho desse negócio. Como que eu aumento a minha sensação de competência? O quanto eu acredito ser capaz de parar de fumar. E, gente, isso não é, eu acredito, eu vou para frente do espelho, eu sou forte, eu sou capaz. Não, não é esse conceito raso de coragem ou de garra que eu tô falando com vocês. Competência é ter no teu cinto de habilidades, você ter ferramentas para lidar com o que aquele problema exige que você lide. Então, levando total para o mundo de vocês que estão tentando parar de fumar, que já tentaram alguma vez, os meus pacientes que todos os dias eu escuto a mesma história. Aconteceu alguma coisa, um momento assim que realmente veio essa sensação, estou decidido, eu vou fazer, eu não aguento mais, já estou doente ou não quero ficar doente, enfim, o motivo que for. Pega o maço de cigarro, amassa, joga fora e no outro dia vai tentar descobrir como que ele vai viver sem aquilo ali. Não sabe como vai lidar com a fissura, não sabe como vai lidar com os sintomas de abstinência, não tem a menor ideia do que vai fazer quando a melhor amiga chamar para o cantinho do cigarro, não sabe como que não vai esganar um filho, porque não sabe se acalmar de outro jeito que não seja com cigarro, não sabe como que vai tomar o cafezinho, a cervejinha do final de semana, não sabe como vai fazer um número 2 no banheiro. Mas amassou o cigarro, jogou fora, parei. E aí vem a frustração de ter uma recaída. Por quê? Você não tem clareza de como funciona esse processo. Você não entende como o teu corpo se comporta nem com a nicotina nem sem. E se você souber exatamente aonde você tem que desenvolver essa habilidade, tirar essa ferramenta do teu cinto né, no teu cinto de utilidades, e aí você tenta agir no improviso. Quando eu estiver estressada, eu vou pensar no que eu vou fazer sem o cigarro. E sabe o que vai acontecer? Você vai atrás do cigarro. Porque você adestrou literalmente o teu cérebro a cada momento de estresse, a cada momento de apreensão, solidão, tristeza, dor física, a correr atrás do cigarro. Tédio. E não vai ser no improviso que você vai desligar essa chave. Porque isso está no automático, você fez por muitos anos, 20, 30, 50, tem um efeito químico te dando recompensa. Olha aqui, se você fumar, eu te dou dopamina, que vai te fazer sentir prazer, feliz, relaxado. Você fez isso por anos. E você vai tentar agir no improviso, na hora que teu cérebro está bugado, sem a dopamina de sempre. O estresse sobe lá em cima. Quando o estresse sobe lá em cima, que a gente fala, perdi a cabeça, é literalmente perdi a cabeça. Porque a parte irracional do teu cérebro se desconecta da parte racional. Isso a gente chama de sequestro amidaliano, porque a amígdala é uma parte, não a amígdala aqui da garganta, é uma parte do nosso cérebro que cuida das emoções. E aí, se ela cresce, o teu cérebro racional que toma as decisões, que decide parar de fumar, que decide continuar sem cigarro, não consegue agir. Gente, isso é fisiologia. É o jeito que teu cérebro funciona. Sabendo disso, já estou te dando competência, veja. Sabendo disso, o que você tem que pensar? Eu tenho que me programar, me antecipar, porque eu sei que no estresse o meu cérebro racional e irracional se desconectam, a emoção toma conta, né? Emoção pode ser estresse, solidão, dor, tristeza, até alegria. E ali eu não raciocino direito. O meu cérebro racional não consegue assumir o comando.
E se eu só sei, ou a minha principal ferramenta no meu centro de utilidade sempre foi o cigarro para lidar com o estresse, o que vai acontecer nessa hora? É óbvio que você vai correr atrás do cigarro. E não é o estresse de morreu alguém. É estresse do dia a dia, é estresse pequeno. E aí você tem recaída em minutos, em horas depois que você jogou o maço fora. E se frustra. E aí você vai demorar um tempo muito maior para a próxima tentativa. Então, a base do desafio e da forma como eu abordo o tabagismo é: você não pode ter nenhuma surpresa. Na medida do possível, afinal, a vida tem surpresas. O que tiver na previsão do que vai acontecer no seu tratamento, na hora que você largar o cigarro, você vai saber. E vai saber como agir nessa hora. Então você tem que entender que a dependência não é só química, é comportamental e psicológica, o que eu chamo de 3 pilares: dependência química, comportamental e psicológica. E você tem que saber que para cada uma delas existe uma habilidade-chave para você ir no calcanhar de Aquiles deste pilar e derrubar um por um. Dependência química literalmente é químico. Eu vou ter que tirar a química dali, que é a nicotina. O meu cérebro vai responder gritando, fazendo birra para você fumar de volta, porque ele está acostumado com aquilo. Eu vou ter que lidar com abstinência e fissura. Essa é a habilidade-chave do primeiro pilar da dependência química. É eu saber lidar com isso. Porque isso é o que vai te derrubar na primeira semana. Pensa, tá tendo os jogos de inverno, né? Pensa nos jogos de inverno ali, aquela pista de esqui altíssima. Pense que lá em cima tem o profissional do esqui, agora o esquiador, tá ali em cima. E esse cara que está aqui em cima é o que parou de fumar. Ele desce íngreme, na velocidade maior que tem, na pista mais inclinada possível. Essa é a queda, é a recaída que acontece, é a primeira onda de recaída que acontece em quem para de fumar. São os primeiros 8 dias. Por quê? Vai perder para sintoma de fissura e de abstinência. Que eu aqui, em 2, 3 dias de desafio, você tá craque em lidar com isso. Mas você precisa saber como que vem, como reconhecer, quanto tempo dura e o que fazer. É simples, mas ninguém faz. Dentro desses 3 pilares, como eu falei para vocês, tem um problema maior para resolver. No caso da dependência química, é a fissura e a abstinência, e tem uma habilidade com a qual você aprende para poder resolver esse problema. Isso é competência. Isso é competência. Eu tenho um problema, mas eu tenho uma habilidade para lidar com ele. Pilar da dependência química é medicina. Eu tenho medicamento para tratar, eu tenho medida não farmacológica, mas que não deixa de ser intervenção para lidar com fissura e abstinência. Eu tenho você aprendendo a lidar com isso de várias formas, tá? Para quem pode usar remédio, para quem quer usar remédio, respeitando a autonomia, né, que a gente falou já. Dependência comportamental é o ambiente, são os gatilhos, é o cafezinho, é a cervejinha, é a amiga que fuma, é se você fuma na varanda, se você fuma dentro do seu carro, na pausa do trabalho, depois da refeição, no banheiro fazendo número 2. Você vai precisar entender quais são os seus gatilhos e saber lidar com eles. Como que faz isso? Aqui não tem remédio, não tem adesivo, não tem Champix, não tem bupropiona, não tem gotinha milagrosa, não tem. Tem ciência comportamental. Tem entender como um hábito é formado, para entender como a gente desassocia esse gatilho desse comportamento, né?
um gatilho que te leva a fumar. Eu vou ter que intervir nesse, a gente chama de loop do hábito. Isso é a ciência comportamental que vai resolver. Como que faz isso? Tem exercício para isso. Você vai treinar a fazer isso. Você vai treinar, inclusive, antes de parar de fumar. É isso que você vai fazer no desafio. Você vai entender e você vai treinar essas habilidades. Dependência psicológica. Aqui a gente está falando de uma relação íntima que você criou com o cigarro ao longo de anos. Esta relação íntima em que você não se vê mais se acalmando sem cigarro, que ele é teu melhor amigo, que ele é teu companheiro, que ele é o único que te entende, a gente precisa desfazer. E aí, gente, pense que é mais palpável, mais perto da nossa realidade a gente pensar em se eu faço várias ações de maneira repetitiva, igual todo dia, eu crio um hábito. Concorda? Eu acordo todo dia, escovo os dentes, aí eu tomo banho, daí eu passo meu café, né? Eu tenho uma sequência, é um hábito. É uma sequência de ações ou uma sequência de comportamentos. Agora, traz isso não para fora, né, para o ambiente. Traz isso para a tua cabeça. Dentro do pilar psicológico, a gente vai ter que desfazer crenças. E crenças nada mais são do que pensamentos repetitivos. Você tem ações que você repete e viram hábitos. Você tem pensamentos que se repetem e viram crenças. Crença é um caminho do teu cérebro, é um atalho que você usa para interpretar as coisas. Em vez de toda vez você ficar pensando, levantando fatos, conectando os pontos para interpretar, dando um exemplo. Toda vez que teu filho chega atrasado em casa, você interpreta, por exemplo, tá? Como desrespeito. Talvez ele tenha se atrasado porque choveu, porque bateu o carro, porque perdeu o ônibus, qualquer coisa. Mas você tem um caminho cerebral que, quando ele se atrasa, você interpreta como desrespeito, desobediência, enfim, o que for. Até você sair desse raciocínio, o teu filho vai ter que dar outros argumentos para você conectar outros pensamentos. Mas antes disso, o teu cérebro usou um atalho e chegou naquela conclusão de sempre. Isso é normal. Do mesmo jeito que o teu cérebro economiza energia criando hábitos, o teu cérebro economiza energia criando atalhos na sua cabeça de como você interpreta as coisas. E hoje, provavelmente, não é para todo mundo, mas para grande parte dos fumantes, você interpreta estresse como fumar. Você interpreta alívio como acender um cigarro. E a gente vai precisar desfazer esta crença. Ah, mas eu sei que isso é besteira, que não é assim. Você sabe, mas este caminho acontece na tua cabeça. E mais uma vez, existe exercício, existe treino. Do mesmo jeito que você vai para academia para treinar e fortalecer músculo, você faz exercício de neurociência para treinar e fortalecer a tua forma de pensar. Vai ter que pensar diferente. Se você quer voltar a pensar como um não fumante, porque o objetivo, gente, eu não quero ninguém dentro do desafio para parar de fumar. Eu quero que vocês estejam no desafio para se tornarem pessoas que não precisam do cigarro para resolver nada na vida. É muito diferente. Eu não quero alguém que vá resistir ao cigarro o resto da vida. Eu quero alguém que volte a pensar como um não fumante, porque para um não fumante, se alguém acende cigarro, não quer dizer nada para ele. Você não vai esquecer que foi fumante, mas você vai começar a interpretar as coisas de forma diferente. E por quê? Porque você tem outros repertórios para lidar com estresse, para lidar com solidão, para lidar com dor, para lidar com preocupação. Isso, gente, é treinável. Como tocar um violão, como aprender a fazer tricô. Não precisa de terapia de 100 anos num divã. Não precisa. Você precisa saber exercícios de neurociência para fazer esta mudança de percepção. Tá? E aí, esses são
pilares da dependência e são os pilares de competência que você tem que desenvolver para conseguir realmente aniquilar o cigarro da tua vida de forma definitiva. Porque se você usa adesivo, você vai no teu médico, ele prescreve um medicamento e tal, e você combate a parte química, mas esquece dos outros dois, você não vai ter a recaída precoce, porque o remédio está segurando a onda da parte química. Mas você vai correr muito risco de ter uma recaída tardia, aquela que vem com 2 meses, 3 meses, às vezes 1 ano depois. Porque você não resolveu a parte comportamental ou a psicológica. E nenhuma delas é mais ou menos importante. Só que enquanto uma delas existir, existe o risco de recaída. Então, dentro dessa abordagem, vocês já devem estar percebendo que, bom, não é um remédio milagroso que vai dar jeito, ok? Comportamento e crença, a gente não vai precisar de 10 anos para você mudar isso. Mas eu preciso de um tempo. Vocês concordam? Vocês precisam de um tempo. Que tempo é esse? Aí que vem os 28 dias, ou as 4 semanas. E existem vários respaldos para isso. O primeiro deles, vamos pilar por pilar. O primeiro respaldo é a parte química, tirou a nicotina, você está aprendendo a lidar com sintomas de abstinência, ok. Mas dentro do teu cérebro, ele vai precisar regular esses neurotransmissores. Porque quando aumenta muito a dopamina, que é um neurotransmissor do prazer, o teu cérebro trabalha em equilíbrio. Teu cérebro não, teu corpo. Se aumenta a substância que te dá prazer, vai aumentar a substância que vai te causar desprazer, dor física e dor psicológica, tá? Quando um sai, a balança vai pender para o outro lado, vai pender para a dor, para o desconforto. Vocês sabem se vocês já tentaram parar de fumar alguma vez, ou ficaram horas, algum período sem fumar. Isso vai se reequilibrar, mas ele leva em torno de 28 dias, desculpe, 4 semanas. Para quem já leu um livro chamado Nação Dopamina, é exatamente assim que ela descreve, a autora, né, que é uma psiquiatra de Stanford. Pilar comportamental, ciência dos hábitos. A gente precisa treinar, a gente precisa adeçar teu cérebro de volta. Eu preciso de um tempo para fazer isso. E esses 28 dias, eles são um tempo que é longo o suficiente para você conseguir mudar essa estrutura, né, que a gente chama de neuroplasticidade, fazer os teus neurônios conectarem de outra forma, encontrar outra forma de agir, de pensar. E se a gente treinar, repetir, porque o aprendizado para qualquer coisa a fórmula é repetir, repetir, repetir. Treinar, treinar, treinar. Não tem outro jeito. É isso que você vai fazer dentro do desafio. Enquanto o medicamento, o adesivo, enfim, o que tiver indicação no teu caso, se você optar por usar, que eu fortemente te recomendo, e é por isso que dentro do desafio e da minha mentoria, todo mundo tem uma avaliação médica individual para prescrição da medicação, né? Porque eu preciso do momento só com você para saber a tua história clínica, as doenças que você tem, as contraindicações. Todos os alunos que entram no desafio e entram na mentoria, eles têm essa avaliação individual. Enquanto o remédio segura essa onda, a gente vai trabalhando em comportamento e na parte psicológica. A gente vai detonando o pilar psicológico e comportamental. Na prática, como que funciona? Eu vou mostrar para vocês o calendário do desafio, tá? Literalmente de ontem para hoje, eu falei com o meu sócio no programa, que é o Marcelo, que é o meu braço direito em tudo, e eu falei assim, Marcelo, eu quero experimentar algo diferente nesse Março Sem Maço. Eu quero que eles consigam seguir o desafio ou dentro do programa, se optarem entrar e acompanhar o desafio comigo, ou que eles consigam seguir isso com um cronograma. E o cronograma eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Aí vocês vão ver, deixa eu ver aqui se vocês só achar.
Aí, eu vou pôr na tela inteira, que eu acho que vai ficar melhor. Vou me deixar pequenininha ali. Estão vendo? Estão vendo? Então, olha, vocês vão receber esse calendário, tá? Se vocês não precisam, enfim, não vai ser editável nem nada, vocês vão conseguir acompanhar o que vai estar rolando no desafio. O desafio, deixa eu só tirar aqui, dividir a tela. O desafio, além de ter essa base da neurociência, da ciência comportamental, como eu disse para vocês, e da medicina, ele já foi posto à prova. Isso não veio da minha cabeça. Não fui eu que criei, sentei aqui e criei, vou fazer isso dessa forma, tá? Pesquisando muito em como eu ia trazer isso para o meu consultório, para o meu atendimento, eu cheguei neste modelo de desafio que é aplicado no Reino Unido. Depois, se vocês quiserem dar um Google, são mais do que bem-vindos em fazer. Depois da aula, né? Digitem lá Stoptober, junção da palavra em inglês stop, né, parar, e October, outubro. Eles viram, por algum motivo, que em outubro era um mês que as pessoas procuravam menos o SUS do Reino Unido, né, para parar de fumar. E eles quiseram fazer algum movimento ali para, enfim, para alavancar essas idas às unidades de saúde deles para buscar ajuda para tratamento tabagismo. E eles criaram esse movimento que chama Stoptober. O Stoptober é um desafio de 28 dias e eles fazem esse evento desde 2012. E eu vi agora até que em janeiro, agora não sei o nome, eles estão fazendo um movimento de 28 dias de desafio sem álcool também. E qual que é a base disso? Além do que eu falei para vocês, de ter tempo de mudar o comportamento e a relação psicológica com o cigarro. Eles perceberam que várias pessoas juntas, em busca de um objetivo, com muita gente falando a respeito, trocando ideia, eles fazem muita propaganda disso, eles geravam um ambiente em que as pessoas se influenciavam a parar de fumar. Então era um efeito manada, né? Normalmente a gente fala efeito manada para coisas ruins, né? Ah, um começa a brigar, outro começa também, mas existe o efeito manada para o lado positivo também. Então, um começa, comenta com o outro e isso gera um movimento de pessoas se ajudando. E desde 2012 até hoje, então 14 anos depois, eles compilaram várias evidências científicas de que esse formato de desafio funciona. E eles perceberam que, além de ter ajudado até agora mais ou menos 3 milhões de pessoas a pararem de fumar no Reino Unido, e quem já teve a chance de ir para a Europa, ir para o Reino Unido e para a Inglaterra sabe que é um lugar que se fuma muito, eles perceberam que aquela pessoa que conseguiu ficar 28 dias sem fumar tem 5 vezes mais chance de conseguir abandonar o cigarro de vez. Por quê? Enquanto ela simplesmente se preocupou só em cumprir essa meta, um dia após o outro, só terminar essas 4 semanas, ela deu esse tempo para o cérebro, através da neuroplasticidade, transformar hábitos e transformar crenças. Claro, com alguém mentorando, né? Alguém indicando esse caminho. E esse resultado começou a se perpetuar. Essa pessoa que parou 28 ficou mais um mês, daí que fica 6, que fica um ano. Então, além de ter uma explicação fisiológica através da neurociência, ela foi testada na prática. Vários países adotaram isso. Dinamarca adotou isso, a Nova Zelândia, e a Holanda adotaram esse mesmo sistema. E desde 2023, a gente trouxe esse modelo de desafio pela primeira vez, através do Mar Sem Maço, lá em 2023. Então, há 3 anos, a gente vem cumprindo isso. Isso me fez praticamente largar o meu consultório particular e estar no online, porque eu via que os resultados que eu tinha na consulta 1 a 1 eram muito diferentes do que eu tenho na mentoria. E o motivo é esse, porque eu não consigo, por exemplo, se a Luana for no meu consultório hoje, ela precisaria fazer pelo menos uma consulta por semana por 4 semanas, para eu ter a mesma abordagem que a gente tem no desafio, porque no desafio a gente tem mentoria uma vez por semana. Para eu e a Luana bater a agenda, ela liga para minha secretária, aí ela desmarca, daí eu desmarco, eu tenho um congresso. Quando vê,
todo esse processo que eu estou falando para vocês, de treinar, de repetir, de mudar hábito, vai por água abaixo, porque é muito mais difícil a gente fazer isso no 1 a 1, no presencial, do que no online e em grupo. Então, eu vou mandar para vocês todo o material sobre o Stoptober e a base científica, mas eu quero mostrar para vocês como que vai funcionar isso agora, em março. Então, a primeira coisa que a gente vai ter é esse momento de inscrição. Como eu disse para vocês, a gente vai ter 2 caminhos. Vocês podem seguir o que eu falei para vocês, orientei aqui. Evidentemente, são 28 dias de desafio. Eu não tenho como numa live de 1 hora explicar para vocês cada exercício, cada treino, cada técnica. Não tem como fazer isso. É por isso que esse programa é pago. Porque ele exige recurso humano, médicos e psicólogos, além da plataforma e tudo mais. Mas você vai ter como, com essas orientações, seguir esse cronograma. Você que optar por fazer isso comigo, com avaliação médica individual, com avaliação psicológica, com um aplicativo que vai te entregar um desafio por dia, por 28 dias, além de um período de preparação e um período de manutenção. Então, você vai ficar 28 dias no desafio, mas você vai ficar comigo 2 meses para a gente consolidar essa mudança. Hoje é o dia da nossa live, é a hora que eu vou abrir as inscrições e eu já vou falar para vocês tudo como vai funcionar, né? Como a gente, falei para vocês, de ontem para hoje, eu resolvi testar como seria a gente fazer uma redução brutal no valor, que normalmente o programa ele é R$ 1.250 e tem acesso por 1 ano. Eu vou fazer um intensivo e pôr toda a minha energia em 2 meses, para que o máximo de pessoas entre e tenha um resultado. Mas o acesso vai ser por menos tempo, eu consigo ter uma redução muito expressiva no preço, vocês já vão ver, eu já vou falar isso para vocês. Então, hoje eu vou abrir inscrição. Essa inscrição vai ficar aberta por 1 semana, um pouquinho mais, tá? Eu vou passar aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver bem? Senão eu deixo a tela inteira. Vocês vão poder se inscrever até o dia 1º, até o dia 2, porque no dia 3 a gente começa o desafio. O desafio tem 2 partes. A primeira é uma fase de preparação, porque eu preciso que todos vocês que entrem no desafio tenham a avaliação individual médica. Então, todo mundo vai passar por uma avaliação, uma consulta médica focada no tabagismo para prescrever medicamento de primeira linha para parar de fumar, para quem queira fazer o tratamento medicamentoso, quem não tenha contraindicação, quem não tenha, enfim, nenhuma doença que contraindique o uso, tá? Essa semana em azul, esse período, né, não é uma semana só, esse período em azul, então, vocês vão ter uma avaliação detalhada, clínica de vocês, do histórico de tabagismo, do tipo de fumante que vocês já fizeram um teste, a gente refina isso com alguns questionários validados no mundo inteiro para a gente estabelecer o quanto é dependência química, o quanto é dependência comportamental e psicológica, porque isso vai estruturar o meu planejamento. Quando eu tiver nessa consulta online, só eu e você, eu vou saber exatamente o que você precisa mais, qual que vai ser o teu maior foco de atenção. Aí a gente vai poder prescrever o medicamento e também te direcionar dentro do desafio. Todo mundo vai passar por essa avaliação. No dia 3, então, é a primeira mentoria. Toda terça-feira, às 19 horas, eu vou estar ao vivo com você pelo Zoom. Lá a gente vai tirar dúvida, a gente vai ter sempre um conteúdo, especialmente de mentalidade, dentro da aula ao vivo, e um momento para todo mundo conversar, trocar suas dificuldades, comemorar as suas conquistas e seguir um dia após o outro. Aqui, a gente então tem essa fase de preparação e no dia 17, que é o dia D, eu vou pôr aqui maior para vocês verem, que é o dia D, que é o dia para parar de fumar, vai ser no dia 17 de março. Todo mundo vai dar tchau para o seu amante, para o seu amor bandido, tchau, até logo, não volte nunca mais. E este é o seu dia
do último cigarro. Aí, a partir disso, a partir do dia 18 de março, a gente vai contar 1 dia, 2 dias, até completar 28 dias. Cada dia desses, vocês vão receber uma tarefa mais focada em mudança de comportamento e mentalidade. Por quê? A parte da dependência química a gente vai ver nessa fase de preparação. Por quê? Eu preciso que você chegue no dia D já sabendo se você vai usar adesivo, se você vai usar bupropião, se você vai usar os dois, se você vai usar goma, como que usa, se vai ter efeito colateral, se não vai ter, você vai ter que ter um feedback disso através do nosso suporte clínico. Então, nessa sequência aqui, enquanto o tratamento da dependência química dá conta desse pilar, eu e você, a gente vai trabalhar comportamento e mentalidade para que você faça essa mudança de dentro para fora, para você voltar ao como você nasceu para ser, pensando como não fumante, e que você nasceu assim e vai voltar a ser, mesmo que você não lembre, mesmo que você tiver começado com 15 anos de idade, 12 anos de idade, a fumar muito cedo, que você nem se recorda como que era a tua vida sem cigarro. Aqui, então, a gente tem uma mentoria, ó, 1, 2 na fase de preparação, 3 no dia D, começando o desafio, 4, 5, 6, 7, 8 mentorias ao vivo. Isso quer dizer que por 8 semanas, o desafio tem 28 dias, mas tem uma fase de preparação e uma fase de manutenção. Por 8 semanas, você vai estar com respaldo médico e psicológico, recebendo os desafios todos os dias, tirando as suas dúvidas, estando comigo ao vivo nas mentorias nas terças-feiras e tendo um suporte individual através do teu aplicativo. Fiz alergia ao adesivo, você vai mandar pelo aplicativo a sua dúvida e a gente vai responder para você em 24 horas. Então, gente, não é um curso, é um tratamento médico estruturado em formato de desafio, para que você não receba uma receita, boa sorte, Dona Maria, espero que você volte sem fumar. Porque é isso que acontece nos consultórios. E foi por isso que eu criei a mentoria e quis fazer diferente, porque eu sei que isso muda a vida de muitas pessoas, que pode ser a maior conquista da vida de cada um de vocês, pelo impacto que tem financeiro, saúde, autoestima, autoconfiança, enfim, que vocês estão cansados de saber, eu não preciso relembrar aqui. Então, ó, eu vou mostrar para vocês, então, só voltando aqui. A gente começa no dia 3 e vai até a última terça-feira de abril, tá? Vocês têm acesso a tudo que tem no programa, todas as aulas gravadas, os desafios, eles já estão lá. Quando você começar o desafio, você vai receber no aplicativo um por um, para você não ter que pensar em nada, só pensar na tarefa do dia. Mas se hoje você se inscrever e quiser acessar tudo que tem lá, o que eu não indico, porque a ideia é você ir a pequenos passos, conquistando cada dia sem cigarro. Mas quando você se inscrever, você vai ter acesso a tudo isso. As mentorias ao vivo, então, que serão durante todo o mês de abril e março, a avaliação individual médica, então uma avaliação com algum dos médicos da equipe do Mentalidade Não Fumante, e uma avaliação psicológica, que é um bônus dessa live.